Fala galerinha, tudo bem? Chegando aqui mais uma vez, professor Valmir Soares Júnior, agora para tratar com vocês dessa aula de gestão estratégica de custos. Aula que tem um nome de tipos de custos, mas podia ser também tipos de desembolso, já que a gente vai também falar sobre perda, investimento e tal, beleza? Então, seguinte, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, lembra de acionar o sininho das notificações para ficar sabendo quando eu postar novos vídeos todas as semanas agora, a partir de 2020, sem intervalos mais. Me procura aqui nas redes sociais, ó, tem podcast, peraí, acho que tá assim. Tem podcast, tem YouTube, tem Instagram e tem Facebook, tem a página do Face. O podcast tá tanto no Spotify como no Deezer, você me acha lá, Prof. Valmir Soares Júnior, beleza? Então, seguinte, 2 pontos, um em cima e outro embaixo. Vamos começar. Sobre contabilidade de custos, então, continuando, essa aqui é uma série. Você já teve uma primeira aula sobre contabilidade de custos, sobre gestão estratégica de custos. Vamos avançar agora no conteúdo. A contabilidade de custos nada mais é do que a área da contabilidade geral, que se dedica ao estudo racional dos gastos realizados, para que se consiga um produto, uma mercadoria ou um serviço. Produto é indústria, mercadoria é comércio, serviço é prestação de serviço. Então, a contabilidade de custos é uma área ou um ramo da contabilidade ou contabilidade geral como ciência e trata do estudo racional dos gastos realizados. Mas se aí você está vendo contabilidade de custos, talvez já tenha lhe passado pela cabeça. Outro conceito simples e ao mesmo tempo bem objetivo é considerar que a contabilidade de custos como qualquer sistema de contas que mostra os elementos de custos que incidem na produção. Perfeito. E mais uma vez aqui, ó, o apelo à palavrinha produção, porque apesar de ter, produtos, mercadorias e serviços, é aqui nos produtos e é aqui na produção que o estudo de custos se destaca. O estudo de custos se destaca nessa área porque existe mão de obra direta, indireta, matéria-prima direta, horas extra, direta, indireta, um monte de coisa. Um monte de coisa fixa e variável, um monte de coisa direta e indireta. Especialmente no processo de produção, especialmente na indústria. Por isso que muitas vezes parece que todas as questões de contabilidade de custos se passam numa indústria, numa fábrica, na produção de uma certa mercadoria, na produção de um certo item. Porque na indústria, no processo produtivo que a gente consegue localizar todos os exemplos de incidência de custos, perdas e investimentos para que possa ser estudado mais profundamente essa matéria, beleza? Avançando, interessante destacar a diferença de custo e perda e de custo ou perda e despesa. A diferença entre esses 3 termos, custo, perda e despesa. Custo, perda e despesa. E aí? Custo, perda e despesa. E aí? Qual é a diferença entre eles? Vamos imaginar o seguinte. Eu vou dar uma dica. Um desses conceitos aí está diretamente relacionado a gastos que ocorreram de maneira não intencional e que prejudicam a produção. Vai pensando já qual é. Outro diz respeito a desembolsos que se faz pelo esforço do negócio. Um desembolso que eu faço para ver o meu negócio dar certo. É outro desses itens aí. E um terceiro deles, que eu não sei qual é todo desembolso relacionado à produção ao processo produtivo, diretamente ligado ao processo produtivo. É a parte do desembolso que eu posso converter em produtos. Então, custo, perda e despesa. De maneira bem embaralhada, eu dei a definição dos 3. Então, já consegue me destacar o que é custo, o que é perda e o que é despesa? Bora lá. Vou dar exemplos então para melhorar. Material de escritório, telefone, aluguel, comissão de vendedores, compra de publicidade. Isso é custo, é perda ou é despesa?
Matéria-prima, água, eletricidade na produção e embalagem. É custo, é perda ou é despesa? Substituição de peças com defeito de assistência técnica. É custo, é perda ou é despesa? Voltando para os conceitos que eu dei, o desembolso realizado de maneira não intencional que prejudica o processo produtivo, nós temos aqui alguns exemplos. E isso está diretamente relacionado à noção de perda. Subindo, matéria-prima, água e eletricidade são desembolsos relacionados ao processo produtivo. Isso está diretamente relacionado a custos. E o nosso primeiro grupo de exemplos, material de escritório, telefone, aluguel, comissão de vendedores, são os esforços que eu faço para o sucesso do negócio. Isso é despesa. Desembolsei para criar um produto. É custo. Desembolsei para que eu conseguisse vender esse produto. É despesa. Desembolsei de maneira não intencional, inesperada e que não me agrega valor em nada. É perda. Vamos lá. Vamos para os objetivos da contabilidade de custo, ou para o objetivo. É o registro contábil das operações de produção da empresa, através das contas de custeio. Ela controla e registra a movimentação dos componentes de custo, ou melhor, dos fatores de produção. A contabilidade de custos aplica os mesmos princípios da contabilidade geral e pode fornecer à administração, através de relatórios, análise e interpretação de gastos em relação a operações da empresa. Isso já é uma pegada quase gerencial. A contabilidade geral é mais ampla. Dentro dela nós temos a contabilidade de custos, que serve diretamente à contabilidade gerencial. Lembra que a contabilidade geral é a ciência que gera informação. Essa informação, quando relacionada a custos, ela gera valores interessantes para a alta administração. Gera informações como, por exemplo, para a tomada de decisão se continua ou não a produzir um certo item, se expande ou não expande para determinada área, se faz ou não faz algum tipo de promoção para novos mercados. Então, tudo isso são decisões tomadas, porque a contabilidade geral, ela trabalha muito também gerando informação para o fisco, para o Estado que tributa, que exige os seus impostos. Mas a contabilidade de custos e, em último grau, a contabilidade gerencial, são áreas da contabilidade diretamente ligadas para a própria administração. Se a contabilidade geral serve o fisco, a sua área de contabilidade e custos gerencial serve primeiramente a administração. Ela informa ao administrador quais os resultados que necessitam providências, auxilia nas soluções de vários problemas, tais como preço do produto. Precificação é um negócio complicadíssimo. Existem cursos caríssimos sobre precificação na indústria de bens duráveis, na indústria têxtil. É uma área complicadíssima e que vale a sua capacitação também. Eu não tenho esse conhecimento, mas recomendo que você vá buscá-lo. Análise das inversões, expansão das facilidades a fim de aumentar a produção ou vendas, decisões no sentido de comprar ou fazer, bem como análise da localização de uma empresa. Vamos então para os tipos de custo. Eu falei mais no início alguma coisa sobre fixo, variável, direto, indireto, não sei o que. Então, a gente estudar aqui. Basicamente existem dois tipos de custos. Os custos diretos e custos indiretos. E quanto a isso, o nome ajuda bastante. Direto e indireto é de diretamente ou indiretamente ligado a algum tipo de coisa. Então vamos para os custos. Lembrando que a gente está falando de custos. Custos não é despesa, custo não é perda, custo não é investimento. A gente acabou de falar da noção de custos, que é o desembolso que se faz no processo produtivo. E esse desembolso que se faz no processo produtivo, ele pode ser direto, quando estão objetivamente ligados à produção de um produto
ou a prestação de um serviço, como por exemplo, numa fábrica de cervejas, as garrafas, tampas, rótulos, o líquido são custos diretos, pois toda cerveja produzida se tem um gasto com esses itens. Custo direto, diretamente ou objetivamente ligado ao produto ou serviço que é o objeto da empresa, por assim dizer. Já nos custos indiretos, são os que não são identificados diretamente em produtos e serviços, mas a esses afetam, como por exemplo, os gastos com equipe de administração, de marketing, de gestores dentro dessa mesma indústria seriam considerados custos indiretos. Essa indústria da cervejaria que eu falei. Então, você tem lá uma salinha, que geralmente fica num elevado da fábrica, é a salinha da administração da fábrica. Essa galera é custo da produção, mas como eles não estão diretamente ligados à produção do material, e sim a departamentos que estão juntos da produção, eles são custos também, porque estão no processo produtivo, mas são custos indiretos. Custos indiretos, porque não é possível objetivamente verificar na garrafa quanto desse custo está agregado a cada uma delas. Diferentemente do preço da tampa, o preço do rótulo, o valor do líquido, tudo isso eu consigo de maneira mais objetiva e mais direta estabelecer em cada item. Aquilo que é custo indireto não é objetivamente identificado nos produtos, mas a eles afetam também. Além da segregação de custos fixos e variáveis, eu quero falar de custos diretos e indiretos, eu quero falar dos gastos fixos e variáveis. Entendendo gastos fixos e variáveis, os desembolsos que podem ser custos ou despesas. Custos ou despesas, eles podem ser tanto fixos quanto variáveis. Só os custos podem ser direto e indireto, mas tanto custos quanto despesas podem ser fixo e variável. E o que é que quer dizer fixo e variável? Lembrando aqui, entendendo gasto como custo ou despesa. O que são despesas e custos fixos? Centralizando o fixo. Aí você para e pensa, não, professor, fixo é aquele negócio que não muda nunca. Você está meio certo, você está meio certa. Despesa e custo fixo são aqueles que não sofrem alteração de valor em caso de aumento ou diminuição de produto. Independem, portanto, do nível de atividade, conhecidos também como custos da estrutura. Então imagina comigo. O que seria um custo fixo? A gente já falou, os salários da administração. O que seria uma despesa fixa? Uma despesa fixa. O aluguel da loja, por exemplo. Ah, mas esses valores não mudam. Mas também há de se entender uma despesa fixa, por exemplo, o papel de energia lá da loja que vende os produtos da fábrica. Mas professor, todo mês a energia não muda? Muda porque vem um pouquinho a mais e um pouquinho a menos? A energia varia o valor, o papel de energia, digamos assim, varia o seu valor, não por conta da produção, mas por conta do consumo de energia na própria loja. Ou seja, dizer que um custo ou uma despesa é fixa é dizer que ela não varia relacionado ao processo de produção. Eu posso produzir mais e produzir menos, e esse gasto não vai variar proporcionalmente para cima e para baixo, diretamente relacionado com a produção. Ele pode variar, mas não por conta disso. Porque isso é pegadinha clássica. Papel de energia da fábrica. A fábrica onde é produzida a cerveja. Aumentou a produção, aumenta o papel de energia. Diminuiu a produção, diminui o papel de energia. Nesse caso, energia elétrica da fábrica, ele é variável, porque ele está variando junto com a produção. Já estou adiantando a outra parte. Mas a energia elétrica da loja, que funciona em horário comercial, é despesa, e eu posso produzir ou diminuir, aumentar ou diminuir a produção
a despesa até pode variar um pouco, mas não varia relacionada à produção. Varia, no mês vem R$600, no outro vem 610, no outro vem 580, no outro tem a bandeira vermelha, vem 700. Ela varia, mas não varia relacionada à produção. Então, mesmo que o papel de energia venha com valores diferentes, ela é despesa fixa, entendeu? Porque o fixo e variável não é relacionado ao valor absoluto. O fixo e variável está relacionado a ficar fixo quando a produção se altera ou variar junto com a produção que varia. É essa a relação, beleza? Já despesas e custos variáveis, é o meu que já adiantei, são os custos ou despesas que variam proporcionalmente de acordo com o nível de quê? De produção ou atividades. Seus valores dependem diretamente do volume produzido ou volume de vendas efetivado. Então entendeu que fixo e variável não é que o valor não muda, é que o valor muda ou não proporcionalmente à produção ou às atividades. Se o valor desse gasto, desse desembolso, varia de acordo com a produção, ele é variável. Se ele não varia de acordo com a produção, ele é fixo. E já investimentos e perdas, para a gente fechar esses conceitos, os investimentos são gastos realizados na empresa com o objetivo de trazer mais receita ou melhorar a imagem da empresa. Os investimentos sempre, e aqui toda regra tem exceção, mas essa daqui não tem, sempre tem intenção de retorno. Exemplo, a compra de uma máquina, a compra de um bem que visa aumentar a produção ou a compra de um carro para fazer entregas. Já as perdas são gastos imprevistos que não trazem retorno algum para a empresa. Quando acontecem problemas nos computadores, acidentes de trabalho, produtos vencidos no estoque ou incêndios, por exemplo, sempre há desperdício de dinheiro, de dinaro. Por isso é importante estar sempre atento para se evitar perdas. Aí aqui vamos começar a brincadeirinha. A partir de agora, eu vou colocar mais ou menos nesse espaço aqui, vai aparecer um tipo de gasto, um tipo de desembolso, por assim dizer. Eu quero que você classifique como despesa fixa, custo fixo, despesa variável, custo variável, investimento ou perda. Belezinha? Vamos lá então. Comissões, ficou só um pouquinho fora do canto aqui o quadrado, mas peraí, é só para você entender que olha aqui que beleza. Pronto. Comissões sobre vendas. A pergunta que você tem que fazer, isso está diretamente ligado à produção ou não? Que se tiver ligado à produção é custo, se não tiver ligado à produção é despesa. Se variar pela produção é variável, se não variar pela produção é fixo. Se for para ter retorno é investimento, se for um gasto desnecessário que não agregue nada é uma perda. Comissões sobre vendas é o quê? Muito bem. É despesa, porque não tem a ver com o processo produtivo, e é variável, porque quanto mais as atividades de venda, mais comissões eu vou pagar. Próximo, consumo de açúcar numa fábrica de doces. Ora, açúcar numa fábrica de doces é matéria-prima. É matéria-prima. Se é matéria-prima, ela está diretamente ligada ao quê? À produção. Então ele é um custo. E é variável porque quanto mais doces eu fizer, mais açúcar eu vou consumir. Quanto maior a produção, maior o consumo de açúcar. Tá conseguindo pegar? Vamos lá, mais um. Vamos lá, eu destaquei só 614 para a gente responder, tá? Brincadeira, foi só 600. Energia elétrica, consumo da área administrativa. Energia elétrica, área administrativa. Muito bem, é uma despesa porque não está ligada à produção e é fixa porque também não varia de acordo com a produção ou atividade, né? Energia elétrica, consumo da área industrial. Aí aqui eu até já tinha falado. Energia elétrica da fábrica é custo e varia porque quanto maior a produção, quanto maior a atividade, maior o consumo de energia. Frete de entregas. Eita, professor, frete. Frete não está no processo produtivo, então frete deve ser despesa.
Mas será que varia? Será que quando eu vendo muito tem mais entrega? Exatamente. Despesa variável. Despesa porque não está ligado ao processo produtivo e é variável porque quanto mais eu vender, mais entregas e eu vou ter que pagar mais fretes. Aquisição de veículo para entregas. Esse exemplo é foda, eu até dei, né? Então, aqui é um investimento. Eu adquiro um veículo, eu abro mão de o dinheiro para ter o quê? Para ter um bem. E esse bem eu espero que ele agregue valor à empresa. Então, é um investimento. Fretes de insumos produtivos. Insumos é o que eu comprei, tá? Então, frete, eu paguei pelos insumos da produção. Ora, tá ligado ao processo produtivo, né? Então, é custo. E varia porque, claro, quanto mais insumos eu comprar, quanto maior a atividade, maior será o valor dos fretes pagos. Gastos com depreciação da máquina da fábrica. Eita, depreciação. Depreciação na máquina da fábrica. Uma coisa você pode imaginar que deve ser variável. Quanto maior o uso da máquina, mais eu vou ter desembolso com depreciação. Mas professor, peraí, porque se a gente falou agora que quanto maior o consumo, não sei o quê. Porque, por regra, quando você não estabelece o tipo de depreciação, a depreciação é o quê? Linear. E se ela é linear, ela é constante todos os meses, independente do fluxo de produção. E é custo porque é máquina ligada diretamente ao processo produtivo. Muita pegadinha, né? Gasto com depreciação dos computadores da loja. Ah, depreciação. Professor, agora você não vai me pegar mais não. Já sei que depreciação é fixo. Mas é computador da loja, não está ligado ao processo produtivo. Então é despesa fixa. Mais uma. Gastos com manutenção fabril. Gastos que visam prevenir danos às máquinas. Manutenção da fábrica. É claro que isso é custo, está ligado ao processo produtivo, fabril. E é fixo porque, independente de quanto eu produzo, a manutenção ela tem que ser feita de maneira corriqueira. Não. Ah, mas varia, professor. Posso precisar mais? Pode. Mas não é que você dobrou a produção, dobrou a manutenção. Isso não tem relação direta. Compra de máquina industrial. Essa daqui eu até tinha dado dica também. Compra de máquina é investimento. Já saiu? Dormi tão bem essa noite. Gastos com seguros da fábrica. Pensei que vou tomar aqui uma água. Gastos com seguros da fábrica. Peraí, a fábrica está relacionado com a fábrica, então deve ser custo. Mas o gasto com seguro, será que aumenta ou diminui pela produção? Não aumenta ou diminui pela produção, então é custo fixo. Gastos com seguro da loja. Ah, aí também é seguro, então deve ser custo. Ah, mas é da loja, então deve ser despesa fixa. Olha que beleza, despesa fixa. Gastos com supervisão na linha de produção. Só por estar ligado à linha de produção, você deve estar de saco cheio já comigo. E é custo. Mas é fixo ou variável? Eu gasto mais quando produz mais ou não? Não tem essa relação. É custo fixo. Leasing, aluguel de veículos administrativos. Veículo administrativo não tem a ver com a produção, então deve ser despesa. Esse aluguel não varia pela produção, então deve ser uma despesa fixa. Limpeza e conservação, olha, é da loja. Se é da loja, é despesa. E se eu mexer na produção, na atividade, aumenta a limpeza? Não. É despesa fixa. Mais uma, tem mais, falta só 290 agora. Consumo de matéria-prima no processo fabril. Esse é o exemplo mais descarado. Matéria-prima no processo fabril. Quanto mais eu produzo, mais matéria-prima eu consumo. Está no processo de produção, é custo, está variando, é custo variável. É o que mais a gente faz, né? Atividades e provas e tal. Consumo de matéria secundária, de material secundário da fábrica, como material de expediente, por exemplo. É
custo e é variável, porque quanto maior a atividade, quanto maior a produção, maior o consumo desse material secundário. Sobras de matéria-prima, pensei que não ia aparecer, ó, sobra. Aconteceu de maneira não intencional e provoca o quê? Perda. Sobra é perda. Consumo de material de escritório. Eita, peraí, material de escritório. Está no processo produtivo? Talvez não. Varia pela produção? Talvez não. Então é despesa fixa. Embalagem consumida na indústria. Embalagem, quanto maior a atividade, mais embalagem. Indústria, está no processo produtivo, deve ser custo. Então é custo variável. Você ouviu um suprinho? Custo variável. Vamos lá, continuando. Ociosidade da mão de obra. Ociosidade da mão de obra, conhecida também por vocês como hora do cafezinho. E o nome hora do cafezinho era para ser minutos. Minutos do café. Mas tem colegas que insistem em fazer realmente hora. Faz uma hora inteira no café. Então isso é perda. Valores que são desembolsados e que não agregam valor à empresa. Não diretamente, eu digo, muito embora eu adorando café. Salários e encargos administrativos. Salários da administração. Não está ligado ao processo produtivo, deve ser despesa, não valia pela produção, deve ser despesa fixa. Você tem que pensar assim, fazendo prova, beleza? Combustível gasto por vendedor. O vendedor não tem processo produtivo, se não tem processo produtivo é despesa. Se é vendedor, quanto mais vender, mais ele anda, deve ser despesa variável. Opa, despesa fixa. E por que fixa? Porque fixa, que não tem a ver com processo de produção. E chegamos ao fim desses exemplos de gestão estratégica de custos, aula tipos de custos. Tu dá só mais uma dica antes de acabar? Ó, na linha do tempo da contabilidade e da produção, você tem no meio o produto. Aqui, antes do produto, dá para ter custo e despesa. Depois que o produto está acabado, só dá para ter despesa. Não dá para ter mais custo, porque o produto já está pronto. Então, lembre disso também, beleza? Forte abraço, bons estudos e até mais.